Eu vou pôr esse fone aqui, porque eu já estou sentindo que o meu áudio aqui vai ficar gritando. Pelo menos o áudio fica no fone. Bora lá, então, dia 18 de junho de 2025, penúltima aula do semestre. Vou compartilhar a tela aqui do computador com vocês. Vamos fazer a correção da atividade 13, que foi a atividade da aula passada. Tá aí a atividade 13. Exatamente como nas outras atividades, você tem que fazer o projeto do banco de dados, usando o Workbench, depois fazer a implementação desse banco de dados na sua conta lá no Data Center e inserir 5 linhas em cada tabela. No caso dessa atividade, vocês fizeram esses procedimentos com base no projeto que você elaborou. E eu vou fazer aqui também a mesma coisa. Vocês não precisarão refazer... Fala, chefinho! Refazer a atividade, não precisa refazer a atividade de acordo com a minha correção aqui, tá? Vocês podem mostrar para o monitor a atividade que vocês fizeram com o projeto que vocês implementaram, certo? Bom, essa atividade aqui manda você fazer um banco de dados para um sistema igual ao aplicativo de transporte de passageiros Uber. Então, nós temos que pensar em um aplicativo como o Uber, onde pessoas solicitam veículos para ir de um ponto a outro. Para essas solicitações, o passageiro faz um determinado pagamento. E aí a gente vai pensar como vai funcionar o nosso aplicativo Uber, né? Vai ser o CT-Tuber. Vou fazer uma aqui, considerando alguns aspectos que a gente imagina que tem nesse aplicativo e considerando a forma com que a gente acha como funciona. Bom, a gente tem que considerar, vamos lá. Aqui a gente não vai precisar voltando, porque a gente vai tentar imaginar como é que seria o funcionamento, né, interno desse aplicativo Uber. Então, eu vou até pegar a imagem aqui do Workbench inteirinha. Vou criar um novo modelo. Nesse novo modelo, eu vou adicionar um diagrama. Vou já aumentar o zoom aqui para 200%, para a gente ter uma imagem maior e melhor para que vocês possam visualizar aí. Bom, vamos começar imaginando o seguinte. Para esse aplicativo funcionar, ele precisa de motoristas com veículos, certo? Então, eu vou criar, a princípio, uma tabela de veículos. A gente certamente não vai ter todas... Alguém aqui já cadastrou um carro para ser motorista de Uber? Saber o que precisa? Então, nós vamos deduzir, tá? Nós vamos criar uma tabela de veículos. Nessa tabela de veículos, nós vamos considerar a placa como a chave primária. A placa vai ser o item de identificação. Esse veículo vai ter um ano de fabricação. Vai ser um decimal de 4,0, 4 dígitos de 0 casas decimais, para a gente saber o ano de fabricação desse carro. É obrigatório. 0 aqui. Decimal 4,0. Depois a gente vai ver aqui o que mais que provavelmente ele vai pedir desse carro. É um carro
A gente tem a placa, tem um ano. Eu imagino que o principal item que eles avaliam é a idade do carro, mas para ficar bonitinho, nós vamos colocar aqui os modelos e os fabricantes desses carros, tá? Eu vou colocar aqui os modelos. Esses modelos simplesmente terão um nome. Por exemplo, o que eu considero um modelo de carro? Corolla. Corolla é um modelo de carro da Toyota. Tá. Aí, bom, então eu tenho o Corolla. Vamos deixar aqui. Aí agora eu tenho os fabricantes. Os fabricantes. Esse modelo é de qual fabricante, né? Ou montadora, tanto faz, né? Montadoras. As montadoras são os fabricantes dos carros. Vou botar aqui o nome da montadora. Então, eu tenho as montadoras que fabricam os modelos de carros e eu vou ligar aqui agora que um modelo é de uma montadora pode ter vários modelos de carros. Vamos consertar isso aqui, que eu não gosto assim, eu gosto que seja só montadora. Pronto. E agora, um veículo, ele é só de um modelo. Então, quando o cara cadastra, ele tem que informar qual que é o modelo do carro. Então, o veículo ele é de um determinado modelo. Então, modelo. Esse modelo veio como chave aqui, não. Não, deve ter apertado alguma coisa diferente de relacionamento aqui. Pronto. Tem o modelo. Pronto, nós já temos os veículos. Aí agora eu vou colocar os motoristas. Os motoristas. Os motoristas, eu vou colocar, a princípio, o nome do motorista e a CNH dele. Pronto. O nome e a CNH. Agora, eu imagino que é, que o motorista, na esmagadora maioria dos casos, ele tenha só um carro cadastrado no aplicativo. Mas nada impede que o mesmo motorista tenha mais de um carro. Vamos pegar um exemplo. Você é motorista do Uber. Você está andando lá com o seu Palio, certo? Você vendeu esse Palio e comprou um Onix. E agora você vai passar a andar, fazer trabalho de Uber com um Onix. Então você concorda que o motorista ele pode ter mais de um veículo, não necessariamente ao mesmo tempo, para trabalhar de Uber? Ele pode ter um, vender e comprar outro. Vender e comprar outro. Então o motorista pode ter vários carros trabalhando de Uber como motorista. E ao mesmo tempo, um outro veículo eventualmente vendido pode entrar com outro motorista, né? Então, nesse cenário aqui, a gente teria uma relação onde o motorista e o veículo vai ser de muitos para muitos, né? Te vendi o meu Onix que eu usava como Uber. Eu era motorista e eu tinha um Onix. Vendi para você. Passou 2 anos, você resolveu pegar esse Onix e trabalhar como Uber também. Então, esse carro, esse veículo, teve mais de um motorista responsável em tempos diferentes. E a mesma coisa o motorista pode ter mais de um veículo, né? Eu vou considerar o seguinte: eu vou colocar essa tabela aqui como sendo motoristas, veículos, e aí eu vou considerar que é necessário que o motorista habilite aquele veículo para ele ser considerado motorista daquele carro. Veículo, motorista. Eu imagino que
Vou pôr aqui, ó. Vou chamar de credenciamento. A data que aquele motorista credenciou aquele carro como sendo dele para ele dirigir, tá? Então, olha a situação que eu tenho aqui. Eu tenho os veículos e eu tenho o motorista. O motorista que credenciou em uma determinada data aquele veículo para ele ser motorista, tá? Eu vou, já que eu coloquei credenciamento, eu vou colocar uma data de baixa aqui, ó. Baixa, ou seja, esse motorista falou que ele não vai ser mais responsável por esse carro. Então, a baixa não é obrigatória, né? Então, quando o motorista fala assim, ó, eu tenho um Astra, eu tenho um Onix 2020 e eu vou credenciar ele para ser motorista de Uber. Então, eu entro lá no aplicativo do Uber, mando uma foto do documento, mando foto do carro. Essas fotos devem ficar armazenadas em algum lugar lá no sistema, poderia ser até dentro do banco de dados. E aí a data do credenciamento vai ficar registrada nessa coluna date aqui. Ou seja, aquele motorista com aquele veículo está cadastrado a partir de uma determinada data. E esse cara vai rodar enquanto a baixa estiver vazia, a data da baixa está vazia, significa que o, o motorista pode trabalhar com aquele carro. E tem mais um detalhe que eu estava esquecendo aqui, ó. O motorista tem que avisar se ele está ativo, se ele está pronto para receber chamadas ou não, certo? Eu vou chamar isso de ativo, tá? Ativo. Vou chamar isso aqui de, sei lá, shard 1. Ativo, sim ou não? Isso aqui é obrigatório. Preenchimento, tá? O que é isso? Se o motorista está ativo, significa que ele está esperando para receber propostas de chamadas para atender clientes, tá? Se o ativo tiver sim, o aplicativo considera a localização dele e a localização do cliente para saber se manda para ele ou não aquela solicitação para ver se ele aceita ou não. Se o ativo está não, significa que o cara não está trabalhando naquele momento. Beleza. Temos os motoristas, sendo lá, tá. Agora o que nós precisamos são dos passageiros e das corridas, ou das solicitações. Então vamos colocar aqui os passageiros. Os passageiros, eles vão ter lá um cadastro. Tem provavelmente muito mais informações, mas eu vou me ater a... Eu preciso só do nome e do cartão de crédito dele, que é o que interessa. Cartão. Pronto. O nome e o cartão de crédito. Se ele tiver o cartão de crédito ativo, na hora que ele for fazer uma chamada, eu posso oferecer como forma de pagamento o cartão que ele já tem cadastrado, né? E aí, eu vou inverter um pouquinho essa brincadeira aqui, porque o que que acontece? Para ficar quadradinho, bonitinho. Porque quando o passageiro faz uma solicitação, ele faz uma solicitação de uma viagem. Vamos colocar aqui a viagem. Vamos chamar de viagens. Eu nem sei como é que isso é corrida, porque antigamente não tinha corrida, tinha a famosa corrida de táxi, né? Mas eu não sei como é que é. Eu vou chamar isso aqui de viagens. Viagens. Essa viagem, ela tem uma solicitação, que é um date time, a data e a hora que o cara pediu esse trem. Tem uma origem e um destino. Eu vou considerar, eu não sei como o aplicativo trabalha, tá? Mas, quando você digita no aplicativo, você digita o endereço. Mas vocês já perceberam que ao digitar o endereço, o aplicativo usa um sistema que eu acho que é do Google Maps para identificar a coordenada para onde você vai. Então, teoricamente, se ele usa essa ferramenta do Google, eu não preciso ter os endereços cadastrados.
Quando o passageiro fizer a solicitação com endereço, eu mando esse endereço para o Google Maps. O Google Maps me devolve a localização e eu registro só essa localização. Então, eu vou chamar isso aqui de origem, é onde o passageiro está, e o destino é para onde o passageiro quer ir. Eu preciso dessas duas informações, senão não tem corrida. Então, as viagens, o que eu tenho? Eu tenho a data e a hora que a solicitação foi feita, eu tenho a origem e o destino, que o Google Maps me passou, localização GPS. O que mais que eu preciso? Eu preciso ter qual é o passageiro que está fazendo essa solicitação de viagem. E também eu preciso saber, bom, aqui eu tenho a solicitação, ok? Vamos imaginar como é que esse aplicativo funcionaria. Eu estou imaginando como é o algoritmo do Uber. Estou deduzindo, imaginando, tá? Nem tudo que está no processo, que é algoritmo do aplicativo, eu tenho que ter no banco de dados. Mas eu estou imaginando que eu, como passageiro, fiz uma solicitação de uma viagem, tá aqui na tabela viagens, e foi registrado a data e a hora que eu fiz a solicitação, eu, o passageiro que fiz a solicitação, a minha origem e o meu destino. O que o aplicativo pode fazer? Busca, num raio ali de não sei quantos metros, quais os motoristas e veículos que estão próximos. E, ao encontrar esses motoristas, ele começa a oferecer aquela viagem para aqueles motoristas. E um desses motoristas irão aceitar. Mas o que vai aceitar não é o motorista, é a combinação de um motorista dentro de um veículo, que é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui que eu vou registrar aqui na viagem. Então, aqui na viagem, eu vou ter um motorista veículos. Motorista, deixa eu mudar aqui, motorista veículo. Pronto. Esse código de motorista veículo vai me dar a combinação que eu quero. Nossa, gente, eu não gosto dessas linhas cruzadas aqui. Eita, pimba. Pronto, tá bom. Então eu tenho o motorista. Então vamos lá. Então, o que eu tenho? Quando o motorista está num carro e ele aceita uma corrida, uma viagem, o que acontece? Eu tenho aqui naquela viagem o código do motorista veículos. E esse código me dá qual é o motorista e o veículo que aceitou aquela viagem. Consequentemente, eu estou esquecendo o principal. Nessa viagem aqui tem que ter o preço. Decimal 9,2. Preço é fundamental. Decimal 9,2. Bom, eu acho que com isso aqui eu já consigo fazer o básico do básico do básico desse sistema funcionar. A partir do momento que eu tenho os veículos cadastrados, esses veículos eles estão credenciados com determinados motoristas aqui, ó. Eu tenho na tabela motoristas veículos quais os motoristas estão ativos no momento trabalhando com determinado veículo. Consequentemente, eu posso, a partir daí,
começar a mandar para esse motorista veículo ofertas de viagem. Então, esse motorista vai receber origem, destino e o preço. Ele sabe que tem uma taxa de 30%, que é do Uber, etc., né? Aqui a gente tem certamente mais detalhes de valores, porque esse preço ele tem uma taxa, tem mais não sei o quê, mais não sei o quê. Tem um negócio também, objeto, tem um monte de coisa aqui que a gente não está considerando, tá? Aqui a gente está considerando as principais funcionalidades para esse sistema funcionar. Então, eu acho que aqui a gente já tem uma situação razoável. Tem alguma coisa que a gente está esquecendo aqui? Acho que aqui já é o suficiente para botar esse sistema funcionando, certo? Bom, então eu vou fazer a implementação desse banco de dados lá no Workbank, desculpa, lá no Data Center. Deixa eu entrar aqui na minha conta. Usuário prof, né? Usuário prof. Senha. Bom, estou no usuário prof. Vou criar um banco de dados. Atividade 13. Então, vamos lá. Criar um novo banco de dados. Prof. AT13. Não é isso? Ah, não. É BD. BD1. Isso foi o padrão que eu pedi para vocês usarem, né? BD1 AT13. Banco de dados 1, atividade 13. Criar. Banco de dados criado. Ok. Então, se eu for aqui agora, aqui nós temos o banco de dados vazio. Bom, o que eu preciso fazer agora é simplesmente ir no Workbench e copiar os códigos, né? Vou começar aqui, ó, lembrando que sempre, eu crio sempre naquela ordem, né? Aliás, eu vou até fazer aqui para vocês vejam como é que eu gosto de fazer, né? Eu acho que eu mostrei isso para vocês já. Eu vou pegar aqui um bloco de notas. Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó, o código para criar a tabela de montadoras. Copiei o SQL. Vou rodar lá no banco de dados, aqui na aba SQL. Eu vou consertar isso aqui, ó, para já o comando funcionar sem eu ter que ficar alterando, né? Então, o nome do meu banco de dados é prof_bb1at13. Copia isso, vamos lá no Workbench, a gente muda o nome aqui para isso aqui, pronto, lá, mudou o nome do banco de dados, ó, isso aqui, pronto, beleza. Então, vamos repetir. Tabela montadoras, copiar SQL para o clipboard, vamos aqui, Ctrl V, criar a tabela, tal, montadoras, tá, vamos ver, executou, deu certo, processou com sucesso, eu venho aqui e colo esse comando, boto um ponto e vírgula no final e põe esse comando aqui que ele já funcionou. Agora, vamos para a próxima tabela. Se eu já tenho as montadoras, eu já posso ter os modelos. Então, vou copiar aqui agora de modelos. Vou lá no banco de dados novamente. Vou processar o comando. Percebam que eu expliquei esse comando para vocês, mas eu expliquei daquela outra forma mais simples, tá? Essa forma que o Workbench gera, ele já gera o Create Table. Se a tabela não existe, nome do banco de dados, ponto, o nome da tabela, as colunas e a chave primária, exatamente como eu expliquei para vocês naquele comando mais tradicional. E nessa versão de comando Create Table, ele já embute na criação da tabela a criação de um índice e do relacionamento
que existe entre a tabela de modelos que está sendo criada com a tabela de montadoras. Ó. Então, isso aqui ele já está fazendo dentro do próprio comando de criação da tabela o relacionamento. Quando eu expliquei essa parte da matéria para vocês, eu expliquei de uma forma diferente, onde nós primeiro criávamos todas as tabelas, depois nós criávamos os relacionamentos. O que eu chamo de tabela, o que eu chamo de relacionamento? As tabelas e as colunas do relacionamento são essas ligações. Ó. São essas ligações que nós temos entre as tabelas do banco de dados. O Workbench, ao gerar o código, ele já gera a criação da tabela com seus relacionamentos também automaticamente, tá? Então, vamos lá, executar. Foi processado sem erro, então eu venho aqui no meu bloco de notas, colo o comando e ponho um ponto e vírgula no final. Estou colocando um ponto e vírgula, porque depois se eu quiser executar esse código todinho, eu não preciso ficar, posso executar ele de uma vez só. De uma vez só, porque eu tenho vários comandos e o ponto e vírgula faz essa separação. De volta aqui no Workbench, então eu já tenho montadoras e modelos. Posso criar veículos? Posso. Veículos depende apenas de modelos. Como é que eu sei dessa dependência? Quando eu vou criar uma tabela, se tem uma ligação onde essa tabela tem o símbolo de infinito, considerando essa notação que estamos usando aqui, eu já mostrei para vocês que o Workbench permite que você mude essa forma de representar a cardinalidade do relacionamento, né? Aqui tem o sinal de 1 e infinito. 1 e infinito. 1 e infinito. Né? Então, se a tabela que eu vou criar tem nela o símbolo de infinito, que é o caso aqui, ó, entre veículos e modelos, tem o símbolo de infinito lá em veículos. Isso significa que para me criar veículo, veículo depende de modelo já está criado. Como eu já criei modelo, eu posso criar veículos. Então, botão direito em cima de veículos, copy SQL to clipboard. Vou lá no Data Center, na aba SQL do PHP MyAdmin, já estou dentro do banco de dados aqui, colo o comando e vamos executar. Processou, sem erro, então vou no bloco de notas e vou guardar esse comando aqui também, colocando um ponto e vírgula no final. Ok. Então já criei 3 tabelas. Já criei montadoras, modelos e veículos. Posso criar motoristas veículos? Não. Por que eu não posso criar motoristas veículos? Porque ele depende de veículos, ao infinito aqui, ó. Ele depende de veículos e ele depende também de motoristas. Ele depende dos dois. Então eu só posso criar motoristas veículos depois que eu tiver criado os veículos e os motoristas. Então eu vou criar motoristas primeiro. Motoristas não depende de ninguém, não tem nenhum símbolo de infinito dele. Então vamos criar a tabela de motoristas. Aba SQL, cola o comando, executa o comando, processado com sucesso, vou no bloco de notas, coloco ele, ponto e vírgula, pronto. Ok? Então vamos lá, motoristas já foi. Agora sim eu posso criar motoristas veículos. Então botão direito do mouse, copy SQL, vamos lá para o PHP MyAdmin, cola o comando, olha só esse comando, ó. Ele vai criar a tabela motoristas veículos com essas colunas, cria esses índices. Pode ser que na disciplina de banco de dados do semestre que vem a gente estude um pouquinho sobre índices, tá? Especifica a chave primária e como a tabela de motoristas veículos dela tem dois relacionamentos com símbolo de infinito, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. A tabela de motoristas veículos tem o símbolo de infinito numa ligação com motoristas e tem outro símbolo de infinito numa ligação com veículos. Aqui e aqui. Aqui e aqui. Portanto, olha o comando. Tem mostrando a ligação com motoristas e mostrando a ligação com veículos, tá? Então vamos executar esse comando aqui. Deixa eu copiar agora, que eu não sei se eu copiei. Executou, processou com sucesso. Vamos guardar esse comando aqui. Um ponto e vírgula no final. Pronto.
Então, já criei motoristas, veículos, falta só viagens e passageiros. Posso criar viagens? Não, porque viagens depende de passageiros e motoristas, veículos. Motoristas, veículos eu já criei, mas passageiros eu ainda não criei. Então, vamos criar passageiros primeiro, botão direito, copia SQL, vamos para o banco de dados, colamos o comando, mandamos executar, foi processado com sucesso, vou no bloco de notas, colo isso, ponto e vírgula, e vamos para o último. O último agora é a tabela de viagem. Tabela de viagens, copia SQL, vamos aqui no aba SQL de novo, colo o comando, executar, pronto, comando executado com sucesso, vou no bloco de notas e colo isso aqui, ponto e vírgula. Pronto. Então aqui no bloco de notas, ó, eu tenho todos os comandos na sequência com que eles precisam ser executados. Se eu voltar aqui, eu vejo que todas as 7 tabelas foram criadas. 3, 6, 7 tabelas estão criadas. Próximo passo, inserir os dados. Tá? Então, para inserir os dados, eu vou começar aqui, por exemplo, com as montadoras. A tabela de montadoras tá aqui, está vazia. Então, eu vou fazer aqui, ó, um comando insert, into, montadoras. Eu vou pôr só o nome, porque o ID é automático. Opa. Considerando que meu comando está certo, eu vou arriscar que ele está certo e já vou colar 5 aqui. Ó. Pronto. Pronto. 5 montadoras. Vou copiar esse comando, porque se der certinho, eu vou colar no meu bloco de notas. Executou, todos processados com sucesso. Se eu voltar aqui em visualizar, ó, eu vejo aqui as 5 montadoras cadastradas. Deu certo? Venho aqui no meu bloco de notas e vou colocar agora aqui na sequência o comando para inserir. Vou novamente, aqui agora eu vou inserir, então, na sequência, depois que eu tenho os montadoras, eu posso cadastrar os modelos. Então, vamos lá, eu vou na aba SQL, vou inserir na tabela de modelos. Na tabela de modelos, o que a gente tem? A gente tem as colunas montadora e nome. Então, deixa eu pegar a montadora Fiat. A montadora Fiat é a 4, tá? Então, a montadora Fiat 4. Eu vou cadastrar alguns carros do tipo, tá? Então, na tabela modelos, eu tenho o ID que é automático, qual que é a montadora e qual que é o nome do carro, tá? Então, a montadora, eu vou fazer que eu vou cadastrar carros para Fiat, e o nome eu vou colocar aqui Argo 1.0. Considerando que esse comando está correto, eu vou fazer assim, tudo para Fiat. Palio 1.3, Maré 2.0. O que mais tem na Fiat? Uno, né? Mob, né? Esse aqui é o Unify, né, velho? É um mob. Pronto. 5 carros estamos cadastrando para a montadora Fiat. Copiar esse comando, executou, parar, né? Executar sucesso, eu volto aqui para cadastrei 5 veículos. Bom, tem que cadastrar alguns passageiros também veículos agora. Eu não posso fazer motoristas veículos, porque eu preciso de motoristas. Então, vou cadastrar 5 motoristas. Não há cadastrar motoristas. Motoristas. Então, aqui, motoristas.
Assim, o ID é automático, então a CNH e o nome do cara. Vamos colocar a CNH, a CNH, C, a CNH, feita, vai achar, né? Então, só que esse primeiro não vai ser importante. CNH, e o nome? Flávio Pereira. Considerando que esse primeiro está certo, não vai arriscar de novo para você. Ver, mostra, considerando que esse comando está certo, vamos processar. Deixa eu ver. Certo. Certo, eu vou colocar esses comandos aqui agora. Bom, de volta. Então tá. Então nós temos agora os motoristas cadastrados. Podemos cadastrar alguns passageiros também, né? Vamos cadastrar alguns passageiros. Primeiro, passageiros. Vamos ver o que precisamos dos passageiros. Insert passageiros. Passageiros, o ID automático, então nós vamos pôr só o cartão de crédito e o nome, né? Vamos pôr o nome e o cartão. Rita Miguel. E vamos pôr o número de cartão de crédito dela aqui. Considerando que esse comando está certo, 5. Vamos mudar os números de cartão. E vamos por aqui as pessoas. Flávio Guitar. É, Tiago Batera e Sandro. Tá aí o nome dos nossos eventuais passageiros. Quando você instala o aplicativo como passageiro e põe os seus dados, é isso. Certamente fica muito mais coisas do banco de dados, mas nós estamos considerando apenas isso. Então, cadastrei os passageiros agora também. Então, com esse cenário, eu já tenho o motorista, já tenho o passageiro, já tenho. Ah, falta cadastrar os motoristas veículos agora, né? Eu preciso pôr quais motoristas veículos estão à disposição do aplicativo para funcionar. Então, vamos lá. Insert, editor. A tabela é motoristas veículos. Tem um jeito de botar esse nome aqui. Isso. Motoristas veículos. Aqui eu preciso ter, na tabela de motoristas veículos, eu vou precisar de ter motorista. Motorista tem motorista de 1 a 5, tá vendo? Motorista de 1 a 5. Veículos. Uai, veículos eu não cadastrei nenhum ainda? Ah, aqui o nosso banco de dados veículos está vazio, então tem que cadastrar os veículos primeiro. Então vamos lá, vamos cadastrar os veículos primeiro. Então, insert into veículos.
Na tabela veículos, nós precisamos ter. Ixi, aqui é a placa que é a chave primária. Então, eu tenho que informar a placa, ano, modelo. Provavelmente, nós vamos ter modelos de 1 a 5, né? A gente pegar aqui na tabela de... Vamos pegar uma outra aba aqui para ver. A tabela de modelos, eu tenho modelos de 1 a 5, ó. Mas, peraí. Ah, tá certo. Agora nós vamos cadastrar os veículos, né? Então, eu vou ter as placas, o ano e o modelo. Então, vamos lá. Placas. 4, 3, 5, 6, 7. Tem que ficar atento porque tem que ser 7 caracteres. Vamos cadastrar 5 veículos. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. 3, 2023, 2024, 2015, 2018. Esse modelo aqui, ó, vai ser 3, 2 e 3. Pronto. Tá aí, 5 veículos cadastrados. Vamos ver se vai dar certo. Processado com sucesso. Então vamos aqui agora, cadastramos 5 veículos. Agora sim, se eu tenho 5 veículos e tenho 5 motoristas, eu consigo botar alguns motoristas ativos na rua com alguns veículos, né? Então vamos agora para motoristas veículos, que é onde a gente estava aqui. Então, vamos ver. Eu tenho, aqui eu estou visualizando os... Não, eu tenho que ver os motoristas veículos. Esse veículo está vazio, nós vamos cadastrar. Para cadastrar motoristas veículos, eu preciso de veículo e motoristas. Então, veículos está aqui. Tenho veículos com essas placas. Eu vou ter que copiar essas placas aí para conseguir inserir isso no meu conta. Por isso que eu não gosto de colocar alguma coisa diferente de ID. Ó. Eu fui pôr a placa como chave primária, agora eu tenho que ficar copiando isso aqui. Ficar copiando para poder inserir o valor correto. Esses são os veículos. E a outra informação que eu preciso é o ID dos motoristas. O ID dos motoristas, eu sei que os motoristas de 1 a 5. Ó. Tem motoristas de 1 a 5. Então, são os veículos que eu vou ter que copiar essas placas aí. Então, vamos lá. Motoristas veículos. Eu preciso de saber se ele está ativo ou não. Preciso saber da baixa. Preciso saber do credenciamento. Preciso saber quem é o motorista. Preciso saber qual que é o veículo. Bom, preciso saber tudo isso. Os valores agora. Então, vamos abrir parênteses, vou pôr esse válido aqui na linha de baixo, isso fica mais simpático. Tá, então se está ativo. Ativo eu falei que seria sim ou não. Então esse está ativo, sim. A baixa não tem null, vou pôr null por que na baixa? Porque o cara está ativo. Esse motorista com esse veículo estão trabalhando ainda. O dia que esse cara bater esse carro, vender, jogar fora, desmanchar, esse carro, esse motorista não for mais trabalhar com esse carro, a gente vem aqui e põe a data da baixa nele com esse carro e aí pode usar um outro. Ele foi credenciado em 2024 ou 2024, ele foi credenciado a andar com esse carro no dia 1º de dezembro de 2024. Motorista é o motorista 4 e o veículo, como eu disse, eu tenho que copiar o veículo para não conseguir colocar. Esse vai ser o veículo que esse cara vai estar pilotando. Pronto. Credenciei o motorista e o veículo. Então, o que eu vou fazer agora? Para inserir 5. Eita caramba, muito esse valor. Pronto. 3, 4, 5. Pronto. Bom, o que eu vou trocar aqui agora? Eu vou trocar algumas informações, né? A data da baixa eu não vou colocar nenhum com data de baixa. Todos vão estar trabalhando, tá? Vou mudar aqui as datas para ficar mais aleatório.
2, 3, 6, 20, 2, 18, 25, fevereiro, 14. Pronto, agora eu vou trocar as placas. Vou botar placas aleatórias aqui. Eu imagino aqui o motorista, né? Motorista 4, motorista 3, motorista 2, motorista 5, motorista 1. Eu até imagino que um mesmo motorista possa estar credenciado para trabalhar com dois carros ao mesmo tempo. Às vezes o cara tem dois carros e ele quer usar os dois para rodar de Uber. Ele pode sair de manhã cedo com o carro, rodar até no meio da tarde, guardar esse carro, pegar um segundo carro e rodar com esse outro carro da tarde à noite, por exemplo. Então, esse sistema que a gente pensou aqui, ele permitiria isso. CK39, então tem esse outro aqui. CK já foi, 39 já foi, agora vamos pegar esse aqui. CK39 é um, agora esse OB aqui. Esse outro, e o último carro é esse Q49 BBB Bobobó aqui. Pronto? Pronto. Então agora eu estou cadastrando, eu estou credenciando 5 motoristas com seus respectivos veículos. Teoricamente, se esse comando der certo, deu certo. Show. Então agora eu posso guardar aqui essas informações. Então pronto. Já cadastrei. Vamos dar uma conferida? Tem os 5 modelos, tem os 5 montadoras, tem os 5 motoristas, tem os 5 motoristas veículos, tem os 5 passageiros, tem os 5 veículos, mas ainda não cadastrei as viagens. Então eu vou cadastrar 5 viagens agora. O que eu falei para vocês? Para mandar para o e-mail lá para o monitor registrar a nota da sua atividade, uma das coisas que você tem que mandar é um print dessa tela. Ó. Você clica, aí aqui se você faz um print dessa tela aqui, ó, você manda a imagem e o estagiário, o monitor, né, vai ver que você inseriu 5 linhas nessa tabela. Você manda também, lá junto como está sendo pedido na atividade aqui, ó, imagem do projeto feito no Workbench. Eu expliquei para vocês como é que eu pego essa imagem aqui e vai em exportar a PNG e você exporta essa imagem. Então, essa imagem que você exporta, você manda por e-mail como comprovante da atividade. Imagens do banco de dados implementado na sua conta do SQL Web, você já manda essa imagem aqui, ó. Quando você for mandar essas imagens de cada tabela, você já está comprovando as tabelas que você criou com as 5 linhas criadas, certo? Então, por último, vamos criar aqui as viagens, né? Então, as viagens, o que eu preciso nas viagens? Para inserir as viagens, eu preciso saber qual que é o passageiro e qual que é o motorista veículo. Lembrando que o motorista veículo, vou pegar aqui, ó, motorista veículo. Quando eu passo o código 3, eu já falo que é o motorista 2 com veículo 9IEOSDF. Certo? Então vamos lá. Insert into viagens. A tabela de viagens ID não precisa. O que eu preciso? Destino, motorista veículo, origem, passageiro, o preço, a data de solicitação. Essas são as informações que eu preciso preencher. Então vamos lá, destino. Teoricamente, como eu disse para vocês, eu estou considerando que origem e destino é uma coordenada GPS passada pelo Google Maps, que pode estar integrado no aplicativo, tá? Assim, eu não tenho necessidade é, de guardar endereço, rua, bairro, etc. Tá? Então, eu tenho um motorista veículo que a gente viu, motorista veículo, são códigos de 1 a 5. Então, motorista veículo vai ser um código.
A origem também vai ser uma posição GPS. Essa posição GPS, gente, é aquela que tem no Google Maps lá, tá? Eu vou pôr qualquer coisa aqui, porque tem uns códigos, vocês já sabem como é que funciona isso, né? Já viram essa coordenada? Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Deixa eu pegar aqui, Maps, Open, Google. Quando eu pego um ponto aqui, ó, por exemplo, vou pegar nesse Ana Franco fotografia aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Quando eu clico nesse ponto aqui, ó, tá vendo? Olha o que ele me deu aqui, a coordenada, ó. É esse código aqui que eu tenho que guardar, ó. E aí, é chato, não deixa eu copiar, tá vendo? Menos 19,755615, menos 47, não, barra. Então, esse é o código que a gente vai guardar lá no banco de dados, tá? Então, eu não vou ficar digitando esse código parecido que fica lá, não. Esse é o destino, esse é a origem, o passageiro. Os passageiros são códigos de 1 a 5, né? É, passageiro, passageiro, passageiro. Códigos de 1 a 5, tá aí. Então, 4. O preço, 23,89. O separador decimal aqui é o ponto. A solicitação é a data, né? Vou colocar aqui, sei lá, 2024, 10, 22, às 18h15. Pronto, isso é a solicitação. Considerando que esse comando está certo, até agora eu dei sorte em todos, não errei nenhum. Então vamos lá. Tá aqui as origens e destinos. Pronto. Agora o motorista veículo, aqui foi 2, aqui vai ser 1, aqui vai ser 3, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 4. Consequentemente, esses dois aqui passam, né? Vai ser só 5, tá aí. Então, já tenho agora a origem, o passageiro. Passageiro 4, passageiro 2, passageiro 3, passageiro 1, passageiro 5. Aqui, gente, 5 linhas é só uma pequena amostra. Se a gente fosse inserir aqui, sei lá, as 4 bilhões de solicitações que tem no dia, isso aqui seria bem diferente, né? Essa corrida aqui custou 12,96. Essa aqui foi 29,18. Essa aqui foi 43,69. Essa corrida aqui custou 33,38. A data da solicitação, vou mudar aqui um pouquinho também. Janeiro de 25, no dia 7, às 6 da madrugada e 21 minutos e 33 segundos. E o último aqui foi pedido também em 2025, no dia 9, dia 12, às 11, 21 e 34, 35. Pronto. Considerando que esses 5 comandos estão corretos, vamos ver. Pimba, show de bola, tudo certinho. Então, vou lá no meu bloco de notas e coloco isso aqui. Ó. Pronto. Olha o meu bloco de notas, como é que ele ficou. Todos os comandos que eu fui processando na sequência da criação do banco de dados ficou aqui como um arquivo texto, certo? Qual que é a vantagem disso?
A vantagem disso é essa que eu vou mostrar para vocês agora. Estou com a minha atividade prontinha aqui, ó. Banco de dados criado, minhas 7 tabelas. Cada tabela que eu clico tem lá as 5 linhas que estão inseridas, ó. Certo? Beleza. Então, se eu tivesse, por exemplo, se eu perdesse esse banco de dados, ó, excluir tudo aqui, ó. Eliminar. Vai dar uns erros, por causa da integridade referencial, que eu já expliquei para vocês, pedi para vocês assistirem o vídeo lá, né? Eu tenho uma aula sobre esse negócio lá no YouTube. Vamos tentar apagar tudo de novo. Vamos tentar apagar tudo de novo. Ele vai apagando aos poucos até conseguir apagar tudo. Pronto, olha aí meu banco de dados, ó. Vazinho, sem nada. Perdi tudo que eu fiz. Mas, a partir do momento que eu tenho esse arquivo texto aqui, ó, o que eu posso fazer? Copio isso aqui tudo, Ctrl C, vem aqui na aba SQL, Ctrl V, ó, tudo na sequência, ó. A criação das tabelas com os relacionamentos e depois a inserção das 5 linhas em cada tabela. Se eu mandar executar, olha aqui meu banco de dados que lindo, tudo processado. Tá? Então, eventualmente, os bancos de dados oferecem várias formas de backup. Tá? Uma delas é guardando essa sequência de código. Porque com essa sequência de código você consegue recriar um banco de dados muito rapidamente. Parênteses, muito rapidamente, banco de dados pequeno, tá? Você tem um banco de dados muito grande, pode ficar horas e horas processando até ele conseguir recriar e voltar a uma determinada situação. Lembrando que, se o banco de dados for um banco de dados de sistemas de missão crítica, que a gente chama, o que são sistemas de missão crítica? Sistema que se parar dá prejuízo. Sistema parado que dá prejuízo. Exemplo, Uber. Se o aplicativo do Uber ficar fora do ar por alguma falha de sistema, por hora, sei lá, 15 minutos, vai? Meia hora. Qual foi o prejuízo? Grande, né? Então, por exemplo, você está na loja, no shopping, loja americana, você vai comprar chocolate. O sistema saiu do ar por meia hora. Quantas pessoas desistiram de comprar e foram embora e a loja deixou de vender? Então, sistemas de missão crítica não pode parar. E para não poder parar, o que precisa? Precisa de ter um sistema muito seguro. Um sistema de alta disponibilidade. Provavelmente o William Evans vai falar disso com vocês, tá? Eu estou fazendo um rápido comentário. E aí, imagina um sistema desse que não pode parar e você precisa fazer backup, precisa fazer cópia de segurança. Então, os dados oferecem sistemas de backup que você faz o backup com o sistema funcionando. E ele controla o que foi feito de backup, o que chegou depois do backup, e aí você vai fazendo esses procedimentos. O sistema de backup, ele faz parte de toda uma política de segurança que você tem no sistema eletrônico. Certo? Alguma dúvida aqui com essa atividade? Tranquilo? Bom, então a gente vai encerrar a nossa lista de tarefinhas e de atividades do semestre hoje. Lembrando que vocês precisam mostrar para o monitor todas essas atividades, até a 3, né? Tem também os exercícios de nível 1 e 2 lá do site, né? E eu vou deixar a nossa última aula na semana que vem para que vocês possam mostrar isso para o monitor. Então, eu não vou passar nenhuma tarefa para que vocês tenham isso, para que vocês possam colocar em vídeo, continuar a atividade atrasada para fazer. E eu vou mostrar para a semana que vem, seja aqui durante a aula, para que eu possa atender vocês. Qualquer dessas últimas atividades que vocês vão pegar uma para frente. Certo? Fizeram a matrícula para o próximo semestre, né? Ninguém esqueceu não, né? Finalizamos por aqui.